Noite, seja bem-vinda. Vamos lá então, né, gente? 8h05, 8h06, para ser mais exato. Vamos aproveitar essas bênçãos, né? Que apesar de todos os pesares, nós podemos nos unir em alma, em espírito, em pensamento. Isso não deixa de ser um exercício, né? Que a espiritualidade já vem nos conclamando a fazer já há alguns anos, algumas décadas, se não séculos. É importante. Não tem como a gente não começar essa nossa conversa falando da nossa natureza, que é espiritual, da importância de enriquecermos a nossa vida interior, para que a vida exterior ela seja tão somente o reflexo de toda a beleza que nós já guardamos, né, no nosso ser. E dando continuidade, né, ao que a gente começou na quarta-feira passada, aliás, dando continuidade ao que a gente já vem fazendo em todos os encontros do Celuz, agora conectados alma a alma e de uma forma até mais profunda, porque eu acredito que quando a gente faz esse exercício, esse movimento, e nada é por acaso, né, nos planos da criação, eu acredito que nós vamos começar a fazer essa conexão num nível ainda mais profundo, né, porque apesar da distância, o momento, né, nos chama a essa introspecção, a esse toque num nível mais sutil, de alma a alma, de espírito a espírito. Então, vamos lá, irmãos. Quarta-feira passada, a gente teve um probleminha que travou a nossa live, mas eu fiquei de trazer alguns pontos de reflexão ao final. E eu queria começar hoje por meio desses pontos de reflexão. Então, sejam todos bem-vindos a essa Casa Espírita Celuz. Nós estamos fazendo essa live para que os movimentos energéticos e espirituais não cessem jamais, não podem parar, não é? Que para nossa espiritualidade o tempo e espaço, eles são muito relativos e a prova disso é esse momento nosso. Então, o tema da nossa palestra é o que a vida está tentando nos dizer neste momento. Segunda parte, né? Começamos quarta-feira passada. Por que tratar desse contexto espiritual? Eu peguei 3 pontos para a gente começar a entrar aqui na sintonia do que nós vamos conversar. Então, por que é importante falar desse contexto espiritual? Primeiro, porque nós partimos do pressuposto sempre que nós somos seres espirituais numa experiência material. E talvez nós estejamos um pouco esquecidos ou adormecidos dessa verdade. Então, por isso, essa nossa corrente nesse contexto espiritual. Um outro ponto da gente trazer essa palestra nesse sentido espiritual, como uma casa espírita, né, que nós somos, é porque as coisas do mundo, elas não têm sido suficientes nem para explicar e nem para dar paz a nós, a verdadeira felicidade que o Cristo tanto falou que não é deste mundo. Então, primeiro ponto, que nós somos seres espirituais. O segundo ponto é que as coisas do mundo não têm sido suficientes para nos trazer a verdadeira felicidade. E o terceiro ponto, que é o que a gente comentou na palestra passada, para trazer conhecimento, para projetar luz em toda essa situação, né? Muitos de nossos irmãos, alguns de nós pode estar um pouco afligido, angustiado com toda essa situação, e dentro desse sentimento aqui, buscando conhecimento e projetando luz nessa situação, eu tenho certeza que algum alívio, né, esse conhecimento, essa compreensão, ela vai permitir que nós alcancemos. Então, esses são os 3 pontos principais, dentre outros que nós vamos conversar ao longo, né, desse diálogo aqui, que vai ser mais cada um com sua própria consciência. Eu queria começar também lembrando a vocês de uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que essa frase não é puramente uma frase de efeito. Ela traz tanta verdade e ela tem um peso sutil, se assim eu posso dizer, tão maravilhoso, que ela por si só, quando a gente fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela de alguma forma toca nessa nossa essência espiritual e na certeza de que tudo obedece uma ordem divina, que nem nós podemos derrogar nem suplantar essa ordem divina. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pegando um gancho também da última conversa, eu lembro que, no determinado momento, eu perguntei assim, o que a gente estaria perdendo com toda essa situação, esse momento pelo que estamos passando, né? E aí, por um suspiro, né, por uma réstia de luz, enfim, por uma inspiração, os mensageiros divinos me conclamaram a fazer essa pergunta sobre um outro prisma. Não é o que nós vamos perder ou que estamos perdendo, mas o que nós devemos ganhar. Qual a lição que devemos aprender com toda essa situação? E é com base nessa lição, meus irmãos, que eu vou trazer os pontos de reflexão. Certamente cada um de vocês já parou alguns momentinhos aí do dia a dia de vocês, da rotina, né? Para pensar, será por quê tudo isso? Então, assim, nesta nossa reencarnação, é a primeira vez que a vida tem nos chamado de forma coletiva, mundialmente falando. Ou seja, toda a humanidade foi chamada a um momento de parar, de refletir, de mudar. E aí eu trago esses pontos. Então vamos lá. O que este momento atual está exigindo de nós e por que será? Algumas reflexões. Quais as principais questões que a vida está nos chamando a atenção? Vamos lá, a primeira delas. A vida nos privou da nossa liberdade de ir e vir. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pegar o exemplo de uma criança. Eu tenho um filho, uma filha. Quando eu proíbo esse meu filho ou a minha filha de fazer alguma coisa, é porque o que ele está fazendo está certo, está de acordo, é bom para ele, é bom para ela ou não. Então essa é a primeira reflexão. Nós somos privados da nossa liberdade. Todos nós, sem exceção. E será que nós nos perguntamos, por que será que a vida deu um basta na minha vida pessoal, na minha vida como ela estava sendo, nessa rotina diária, que nos rouba de nós mesmos? Então a vida nos privou de liberdade. E aí a pergunta que fica é: será que Deus, a vida, está aprovando o que a gente veio fazendo ou está pedindo para a gente que mudemos? Esse é o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto é que neste momento, a vida nos obrigou a ficarmos conosco mesmos. Eu comigo, vocês, cada um de vocês consigo. E aí a pergunta que a gente faz: será que temos tido tempo para nós mesmos, para ficar conosco, para nos autoconhecermos e, o mais importante, para nos autorreformarmos, mudarmos nas coisas que a gente precisa mudar? Então a vida vem e não só grita, como mesmo exige de cada um de nós. Olhe para você, esteja consigo, se conheça e mude. A própria lei desce, se materializa e dá um limite para a gente. Então, ninguém na humanidade escapou dessa limitação. Então, todos nós estamos no mesmo barco e precisamos refletir. Eu preciso aprender a ficar comigo, a me amar, a estar bem comigo, independente do mundo, independente das coisas, independente até de outras pessoas, no sentido mais profundo de me autoconhecer e mudar o que precisa ser mudado, enquanto é tempo. Outro ponto de reflexão. Ela nos fechou. Para quem mora sozinho, esse contexto anterior foi o que eu te falei, do autoconhecimento. É o que eu estou falando para vocês, né? De cada um fechado dentro de si mesmo. Para quem mora só. Quem mora com família, aí vem o outro ponto de reflexão. Ela nos fechou, nos limitou dentro do nosso contexto familiar. E aí a gente não pode deixar de pensar.
Porque ao mesmo tempo que este momento está nos cobrando uma reflexão sobre o contexto familiar da nossa casa, ela também está falando no contexto familiar de humanidade. Então, será que nós temos olhado para a família humana, para a nossa família carnal, a que mora no nosso lar, de forma saudável? Será que nós temos apoiado uns aos outros? Nós temos sido família no sentido mais profundo que existe dessa palavra, ou que deveria existir? Ou será que estamos ignorando e por isso a vida deu um jeito de nos fazer pensar, de conviver mais, de conversar entre nós uns aos outros e, mais do que isso, nos apoiar, nos cuidar uns aos outros? Outro ponto de reflexão. A vida está exigindo de nós total atenção para as crianças. Para quem tem filho, mesmo para quem não tem, mas principalmente para quem tem filho, você tem dado atenção aos seus filhos? Olha como tem estado em voga a questão das lições, né, educativas, de formação educacional, ou seja, da escola, da creche, né, os pais se reunirem fazendo as atividades com as crianças. Há quanto tempo isso não vinha acontecendo? Porque há muito tempo nós viemos, né, delegando as nossas responsabilidades de pais e mães para a escola, para os professores, nos esquecendo e mesmo negligenciando de que a escola é para formar, é para dar um diploma. Mas educação, tem que ser cada um dos membros da família, pai, mãe e os responsáveis. E aí vem a família no contexto, mas o pai e a mãe com uma responsabilidade de ter trazido o ser, né? Então a vida vai e nos coloca em contato mais profundo com essas crianças para que nós tenhamos o mínimo de tempo, ou agora o máximo de tempo possível, para olhar eles nos olhos e falar o quanto eles são importantes e tratá-los como seres espirituais, numa experiência importantíssima, na qual, neste momento, pais e mães, ou nós responsáveis, temos que compreender e dar todo o amparo, assim como nós pedimos amparo de Deus da espiritualidade maior. Um outro ponto de reflexão que nós não podemos ignorar também é que a vida tem exigido de nós maior cuidado com os nossos irmãos da melhor idade, os idosos, né? Os nossos amados velhinhos e velhinhas. E aí a pergunta que eu faço, será que nós temos dado valor real para os nossos idosos e idosas? Que nós temos cuidado deles, que nós temos sido gratos os anos e anos de trabalho, seja dentro de casa ou fora? Será que nós viemos reconhecendo, isso no contexto mundial, a importância de uma pessoa com 60, 70, 80, 90 anos? Será que nós temos olhado com carinho, com amor, para o cuidado que eles merecem da nossa parte? De que tudo que existe, toda a manutenção de tudo que existe, foram eles que proporcionaram, para que o mundo continuasse. Diante das mais difíceis situações e dos maiores obstáculos. Meus irmãos, temos muitas coisas para refletir. E nós, como espíritas, espiritualistas, religiosos, não importa a fé, não importa a crença, importa a certeza num Pai maior que cuida de nós. São muitos pontos que nós não podemos continuar negligenciando, ignorando ou deixando de pensar. Tem mais irmãos nossos aí entrando. Boa noite a todos, Viviane Malta, Dona Júlia. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Outro ponto que a vida vem gritando para nós nesse momento é que ela, a própria vida, é o nosso bem mais precioso.
Não é o dinheiro, não é o emprego. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu não quero dizer que a economia não tem sua importância. Nós sabemos a importância que a economia tem, nós sabemos a importância que o emprego tem, nós sabemos a importância que o dinheiro tem, sim. Tudo isso é importante. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: sem vida, há emprego? Sem saúde, há economia? Há trabalhadores? E a vida nos grita, tentando nos chamar a atenção que ela é o nosso bem mais precioso. E nós a viemos ignorando o tempo inteiro. Às vezes trabalhando demasiadamente, às vezes trabalhando em coisas que nós não estamos bem em fazer, mas o pior, não buscamos mudar, não buscamos um novo trabalho, entramos às vezes no ócio, sempre no extremo, ou no ócio por um lado, ou então num outro ponto extremo de não ter tempo nem para a própria vida. Os dois extremos são ruins. E agora a vida vem nos chamar a atenção também para isso. Eu gostaria de ler um trecho breve para vocês. Eu não valho pelo que eu sou. Hoje em dia, é isso que a vida tem tentado nos mostrar, né? E é uma crença nossa que precisa ser ressignificada. É a crença de que, assim, nós não podemos continuar pensando que nós não temos o valor pelo que somos, e sim pelo que produzimos ou pelo que temos. Ou seja, eu diria que nós ainda não ultrapassamos essa crença ilusória de que eu sou o tanto que eu produzo ou o tanto de coisas que eu tenho, que eu angario. Ou seja, a minha classe social. E eu até costumo dizer que quando alguém pergunta para uma outra pessoa, quem é você? A pessoa vai falar, eu sou um advogado, eu sou um médico, enfim, vai falar da profissão, vai falar do currículo. E aí a pergunta que eu faço é, se te perguntarem quem você é, no sentido mais profundo da sua existência, do seu ser, né? Você sabe responder? Quem você é? Qual a sua missão nesta vida? O que você tem para oferecer para esse mundo de bom, de belo, de justo? Qual o seu papel nessa existência? Então, vamos refletir sobre esse ponto, que nós não somos medidos pelo que a gente produz ou pelo que a gente ganha, mas pelos princípios, pelos valores que nós alcançamos, pela boa moral, pelo autoconhecimento, por eu saber quem eu sou na minha essência, qual a minha missão nessa existência, nessa reencarnação, que eu vim aqui aprender e também o que eu vim aqui ensinar, o que eu vim aqui absorver dessa vida, dessa humanidade, mas também o que eu vim aqui ofertar para essa vida, para essa humanidade. Então, sempre o ter, 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 nos esquecendo de ser. E a vida nos grita agora, chega de ter, é hora de ser, para o nosso bem maior. Dando uma pincelada bem rápida na questão virtual, né? Olha como é bom, né, gente? A gente poder estar conversando aqui hoje, de alma a alma, obviamente, por meio da tecnologia, que é uma bênção. Tudo, quando é bem utilizado, é uma bênção. O dinheiro bem utilizado é uma bênção. Uma carreira profissional, ela bem desenvolvida, bem empregada, ela é uma bênção. Tudo é uma bênção, quando é usado da forma correta. Mas esse grito da vida, falando que agora a gente só vai poder nos abraçar, conversar, dialogar por meio virtual, isso nos chama atenção a duas coisas. Primeiro, agradecer, porque graças a Deus a tecnologia nos permite fazer essa conexão, como aqui estamos fazendo neste momento. Mas, por outro lado também, não sei vocês, mas sinto muita saudade, sinto falta do contato, do abraço, queria dar um abraço em cada um de vocês. A presença no ser luz na nossa casa, a gente poder sair, enfim, conversar com outras pessoas sem medo, sem preocupação. Então, ao mesmo lado de agradecer pela tecnologia e começar a usar a tecnologia de uma forma mais humana, que é essa que a gente está fazendo,
porque a gente tem usado tecnologia como fuga, para fugir de nós mesmos, para fugir dos outros e para fingir, brincar, né, de fingir que nós não precisamos de nada lá fora. E por outro lado, quem não está com a vontade, né, de ver olho no olho, tato no tato. Então, nesse sentido, esse contexto espiritual nos chama esses dois âmbitos, dois panoramas diferentes de reflexão. O que mais a vida tem nos chamado a atenção? De forma muito especial, algumas profissões específicas. A madrinha está falando que também sente. Também sinto, madrinha, falta. Como faz falta, né? Esse abraço. É muito bom. A Bia também, ó. Botou até as carinhas chorando. É assim, gente. Vamos aprender a dar valor, então, quando a gente retomar a nossa convivência, se abraçar bastante, se cheirar bastante, não deixar aquelas coisinhas bobas do dia a dia nos afastar. Então, a gente perde muitas oportunidades. Olha que coisa magnífica, né? Que a vida está nos dando oportunidade de compreender. Então, eu estava falando dos profissionais, alguns profissionais em específico. Eu posso falar para vocês de coração aberto, com um pouco até de vergonha. Será que temos dado valor real para os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os técnicos em saúde, para todas as pessoas que estão trabalhando lá fora com entrega de alimentação, toda a logística dos supermercados, das farmácias, os cientistas, os sanitaristas, os líderes, os governantes? Eu dou a minha palavra a vocês, que depois deste momento de afastamento social, eu faço questão de, quando me encontrar, quando me deparar com esses profissionais, bombeiros, policiais, de dar um agradecimento especial para eles, porque eles merecem. E, obviamente, nós devemos ampliar pessoas que trabalham com táxi, né, transporte, motoristas, cobradores. Gente, todas as profissões têm a sua importância. Quando, né, porque nós queremos ser reconhecidos em nossas profissões, queremos que todos reconheçam tudo que existe no mundo e que chega até o nosso lar, tudo. Existem milhares e milhares e milhares de seres humanos em suas específicas profissões ou labutas, né, o labor diário, e nós não damos o valor, nós não agradecemos, tratamos eles com indiferença, com desumanidade. Quantas pessoas não estão por nós? E eu acho que essa reflexão é uma que está me marcando muito, né? Porque eu posso aqui estar fazendo o meu trabalho aqui de casa, com a minha família, protegido, e eles são obrigados a estar lá, e de braços abertos, né? Que nós possamos, então, sair deste momento com um novo ponto de reflexão sobre cada uma das reflexões. Todas as profissões são importantes, né? Os garis, né? Os nossos irmãos que trabalham aí também, mantendo a nossa cidade limpa. São muitas profissões. E uma coisa importante é a questão política, né, gente? Não tem como a gente não falar da política. E eu não gostaria de trazer, de polarizar, nem polemizar essa questão. Eu gostaria de fazer um pedido para cada um de vocês, que independente do partido, que nós respeitemos, nos respeitemos. Este momento, a vida está nos pedindo que nos humanizemos, que nos unamos acima de qualquer ideologia, de qualquer crença, de qualquer fé. Então, vamos evitar, né? É um momento que é difícil, mas às vezes a gente é chamado a agir com desumanidade. E um ensinamento muito importante que nós precisamos rezar e pedir muito que os nossos mensageiros toquem nos corações e nas mentes dos nossos líderes, né? Dessas pessoas que estão diretamente envolvidas com a política, é que eles entendam que o papel deles não é governar para o dinheiro, pelo dinheiro e por dinheiro, mas pela humanidade. Dentro da minha reflexão, talvez superficial, mas eu acho que é hora também de que nós compreendamos que todos os governantes e líderes
Eles têm que olhar para o bem comum, para a vida humana, para cada um dos seres humanos, para o povo, antes de olhar para a economia, de olhar para os outros. Como a gente fala, é importante, mas sem a vida, sem o ser humano, não há propósito de ter nada disso. E como nós somos, né, espíritas, espiritualistas, cabe a nós que façamos valer, né, por meio da nossa cidadania, obviamente, né, não adianta a gente cobrar dos outros e também não cumprir esse papel, né, com esmero, com cuidado, com responsabilidade. Também cuidarmos dos nossos irmãos que estão em situações mais difíceis. E, obviamente, outro ponto que nós podemos refletir é a questão da injustiça social. Vocês pararam para avaliar? Na verdade, eu sei que muitos de vocês, se não todos vocês, pararam para pensar que pela primeira vez na história dessa nossa reencarnação, se isso aconteceu antes, nós ainda não estávamos aqui ou estamos esquecidos, né, em existências pretéritas, mas pela primeira vez está havendo o que eu diria, um contexto de justiça social, ou seja, está começando a nascer, mas forçada ainda, calma, vamos chegar lá, e também a distribuição de renda forçada. Isso me fez refletir bastante. Eu acho que é um ponto importante também da gente analisar de que tem poucos ganhando muito e muitos mal conseguindo sobreviver. Então, poucos vivendo bem em detrimento da maioria da humanidade, que vai cada vez mal, numa sociedade onde não existe meritocracia, que a gente sabe que não existe oportunidade, que o Estado tem marginalizado e nós também temos ignorado as necessidades dos nossos irmãos que estão ao lado. E a vida vem e nos impõe esse compartilhamento. E essa solidariedade, obviamente, a gente deve, projetando luz em toda essa situação, a gente deve agradecer, porque a solidariedade que está nascendo, ou melhor, que já estava lá, mas está sendo despertada por esse movimento, ela tem sido muito importante. Não tem quem não se emocione, enfim, pelas mídias, né, pelos canais de comunicação, quando nós vemos um ajudando o outro, um tirando do seu para dar ao outro. E eu lembro numa passagem do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá, em que em seus mensageiros divinos nos falam, mesmo que nós tirássemos do nosso necessário, isso ainda seria supérfluo. Porque mesmo quando a gente fala que não pode dar nada, porque tudo que a gente tem é o mínimo necessário para a gente existir, para a gente sobreviver, para nos alimentar, para ter uma vida, enfim, digna, a espiritualidade vem e nos lembra, se você tirar desse seu necessário, para você ainda será supérfluo. E nós viemos, né, há milênios, ignorando essas verdades aí do Cristo. Há 2000 anos deixou para nós. E aí, obviamente, passando bem rapidamente pela questão da precariedade da nossa educação, precariedade da nossa saúde. E eu estava lembrando, eu não sei se todos tiveram acesso, mas tem um vídeo que foi compartilhado no WhatsApp que demonstra a evolução em todas as áreas. Eu poderia até trazer aqui para trazer mais clareza a evolução da própria tecnologia, a evolução triste das máquinas de guerra, a evolução dos carros, que é uma coisa boa, mas a evolução das escolas. E eu lembro que esse vídeo, ele faz essa comparação, como tudo evoluiu. Mas a imagem de uma sala de aula, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, ela não é tão diferente das salas de aula hoje, principalmente das escolas públicas. Eu poderia até dizer que ainda estão piores em muitos contextos, porque antes a educação pública ainda funcionava em algum nível. Mas reflitamos, por que essa evolução em tudo que gera mais riqueza, em tudo que gera mais dinheiro, em tudo que gera mais crises, conflitos, vaidade, mas não há evolução na base da sociedade, na base do ser humano? Vamos refletir sobre isso, né?
E para finalizar os pontos de reflexão, obviamente existem muitos outros, e a gente vai continuar aqui a nossa palestra. Uma coisa muito clara, em momento de quase, né, termos deflagrado uma terceira guerra mundial, no contexto de algumas nações, a vida vem e fala: chega de guerras, chega de conflitos, em todos os sentidos, conflitos ideológicos, conflitos religiosos, guerras entre nações, guerras entre povos, chega de tudo isso. A vida nos dá um basta e fala: agora vocês vão todos se unir para se protegerem, para se cuidarem, quer queira, quer não. Então, diante de uma quase terceira guerra mundial, penso eu que nenhuma nação está tendo tempo para pensar em conflitos e em guerra entre eles. Inclusive, nós já até temos ouvido na mídia que alguns países, como Israel e Palestina, que tem um histórico de desentendimento há séculos, já estarem se aproximando para se ajudarem mutuamente, até porque são dois estados, entre aspas, né? Para quem reconhece a Palestina aí como estado, mas que são fronteiriços. Ou seja, se eu não cuidar de você, eu estou colocando em risco a minha vida, a minha nação, né? Então, irmãs, existem muitos outros pontos de reflexão. O que a gente está sendo chamado, acima de tudo, é mudar a nossa percepção de mundo, mudar a nossa percepção de família humana, ou de alcançar essa percepção, que o que tem nos movido, dinheiro, principalmente, ego, vaidade, não nos tem feito bem, e que o que realmente pode nos trazer a verdadeira felicidade, que todos nós almejamos, a paz, uma vida digna, uma vida boa, uma vida feliz, são os nossos valores humanos, e não desumanos, né? E quais seriam os nossos valores humanos? As boas virtudes: paciência, honestidade, justiça, beneficência, solidariedade, fraternidade, consciência, amor. Ser humano é isso. Então, a gente acostumou a ouvir e até fazer disso uma verdade, eu não concordo, de dizer que errar é humano, ser egoísta é humano. Não, eu acho que isso é um processo de desumanização do ser. Quando nós nos desumanizamos, nós somos vaidosos, arrogantes, prepotentes, nós só pensamos em nós não nos preocupamos com o outro, não sentimos empatia, não nos colocamos no lugar do outro. Isso não é ser humano, minha gente. Isso é ser desumano. Ser humano é ter empatia, é ter amor, é ter consciência, é fazer por mim, me amar, mas amar o próximo, né? Amar o próximo como a mim mesmo, ter a consciência da minha natureza espiritual. Isso é ser humano. Ter bons valores, bons princípios, que é onde a nossa consciência vai se fundamentar para uma vida feliz e cheia de boas realizações. Não só para mim, para todos nós. A vida, de fato, não tem como a gente negar, chegou no ponto que ela não mais nos pede, mas ela nos exige consciência, amor, fraternidade, ou seja, que sejamos humanos, que hajamos de acordo com a nossa natureza humana. Nós temos falado em nossas palestras, né, no CELUZ, que muitos de nós, infelizmente, ainda agem como animais, né, gente, no sentido não pejorativo, mas no sentido assim, só vive para comer, para dormir, para reproduzir, para ganhar dinheiro de forma mecânica, autômata, e que isso não é da natureza humana. O que é da natureza humana? Ser humano, ser feliz, fazer os outros felizes, né? Enfim, evoluir, progredir, ser cada dia uma pessoa melhor, saber quem eu sou, mas também reconhecer o outro como um ser tão merecedor de tudo que há no mundo, tanto quanto eu sou, tanto quanto nós somos. Então, perguntemos-nos, né?
Quem tem mandado em quem nessa relação em que nós estamos vivendo? O dinheiro, o capital, os mercados, as bolsas. Trazendo o conhecimento agora mais conceitual e espiritual, nós sabemos, pelos ensinamentos que os nossos mensageiros têm nos trazido, que quando uma desarmonia se manifesta, seja no nosso plano de coletividade, como esta desarmonia, como esta doença, ou seja, no nosso corpo físico, né, uma desarmonia, uma doença, é porque nós já viemos há muito tempo descuidando da nossa humanidade. Então, chega um ponto, e a gente tratou isso na palestra passada, né, a psicosfera, né, o que é a psicosfera, fazendo uma revisão aqui breve, para quem não esteve conosco, semana passada, a psicosfera é o produto de todas as minhas manifestações mentais, tudo que eu penso, tudo que eu mentalizo, eu sinto, eu vibro, e eu gero uma psicosfera ao meu redor. E essa psicosfera, ela vai refletir uma realidade, e ela vai atrair, pela lei inexorável de sintonia e afinidade, a lei da atração, a realidade que eu estou projetando na minha mente, que eu estou sentindo no meu coração e que eu estou vibrando energeticamente. Então, nós sabemos que tudo se materializa, uma desarmonia, uma doença, é algo que já vem vindo, sendo mentalizado, pensado, vitalizado e energizado há muito tempo, até que cria densidade suficiente para descer para o plano material. Ou seja, no plano espiritual ela é mais sutil, e aí a gente põe tanta energia por meio da nossa mente, dos nossos pensamentos, que essa coisa vai se corporificando, se materializando e desce para a nossa realidade. Gente, fazendo uma comparação bem superficial, é o mesmo processo do nascimento de uma criança, que ela é gerada no plano espiritual, né, gerada entre aspas, né, gente, mas que ela é gestada, vamos falar, dentro do ventre da mãe durante 9 meses ali, né, o tempo normal aí de gestação, para depois nascer ao mundo. As coisas que nascem no mundo, todas elas precisam primeiro vir do plano espiritual, do plano astral. Ela recebe o corpo dela primeiro astralmente, como as nossas crianças. Depois recebe o corpo físico. E aí está presente no mundo. Assim são essas desarmonias, essas doenças. Então, enquanto as coisas do mundo, como a gente tem vivido, continuar sendo o sentido da minha vida, da minha existência, ou seja, eu só me preocupo com o ter, mesmo que eu precise passar por cima dos outros, no sentido de, não de tomar dos outros, mas de ignorar a existência, a necessidade dos outros. Enquanto isso existir, e os sábios já disseram, que enquanto um ser humano estiver infeliz, não vai haver como a humanidade estar feliz. Porque de alguma forma não, com toda certeza nós temos essa responsabilidade coletiva. Então, tudo que a gente vem fazendo, pensando, mentalizando, o nosso modus operandi, o nosso modus vivendi, nosso modo de viver a vida, vem gerando catástrofes atrás de catástrofes, doenças atrás de doenças, mortes atrás de mortes, e nada nos fez parar, a não ser esse momento, né? Como eu falei no início, a vida grita, ela começa chamando a atenção, batendo no nosso ombro, chega um momento que ela grita e depois ela não dá mais escolha, porque já percebeu a vida, né, por meio das leis, ou Deus por meio das suas leis, dos seus atributos, dá um basta para nós. E agora é hora de nós movimentarmos em uma nova direção. Aquela história da multa, que eu costumo dizer também nas nossas palestras. Ou a gente está indo rápido demais, ou está indo devagar demais, ou estamos na direção errada. Quando a gente recebe uma multa de trânsito, tem esses motivos. A gente fez alguma coisa errada. E essa grande multa em nossa vida, ela nos chama atenção para isso. Que a direção da nossa vida, ela tem estado totalmente errada. E ela precisa ser mudada para o nosso bem. Para que a vida tenha o seu próprio sentido de ser por simplesmente ser. Né? E que tudo que venha como um acréscimo.
Então, nós não podemos nos esquecer nem ignorar a nossa psicosfera. E aí, lembrando, né, qual a psicosfera que nesse momento você está criando ao seu redor? Aí, para sua família, ou para você que mora só, sozinha. A gente tem que ter cuidado com esse nosso pensamento. Por isso é importante boas leituras, bons filmes, jogos, meditação, prece, orações, tudo que muitos não estavam fazendo. Agora é a hora. A vida pede: ei, você é um ser espiritual. Olhe para dentro, né? Chega de olhar só para fora. Agora é o momento de olhar para dentro. Chico Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade, gente, esse livro, ele foi publicado em 1960, não, 1960, ou seja, há 60 anos atrás. E olha o que Chico Xavier, né, nos trouxe no livro Mecanismos da Mediunidade, para quem tiver interesse. Ele fala assim: é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, ou seja, nosso corpo físico, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Olha aí, a lei de afinidade e sintonia. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem que a lei de responsabilidade não subsistiria. Gente, Chico Xavier, em 1960, né? Esse livro foi publicado por meio da psicografia, salvo engano, de Emmanuel, tá, gente? Não tenho certeza. Mas isso me trouxe também a consciência, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, também tem passagens, né, de Espírito de 1860, aquela época, que quanto conhecimento importantíssimo que nos vem sendo passado por várias doutrinas, mas eu queria chamar a atenção para a doutrina espírita, que é a nossa doutrina neste momento, quanto conhecimento, quantas verdades esses mensageiros nos têm trazido, e nós temos ignorado. E eu peço licença para vocês, até para compartilhar, que logo lá no início de fundação do Celuz, nós tentamos muito, né, fazer estudos do livro dos médiuns, enfim, alguns livros da literatura kardecista, né, que é a literatura espírita, e nós fomos rechaçados, porque falavam, né, que nós não éramos uma casa de umbanda, porque nós estávamos buscando o livro kardecista, mas é onde está a base de todo o conhecimento espírita. E é bom que a gente até corrija, porque não são livros kardecistas, são livros espíritas. Se trata das leis espirituais, do conhecimento espiritual, que é a verdade. E muitos umbandistas não só ignoram, como não aceitam esses livros, porque acham que vão deixar de ser umbandistas, ou seja, preferem se manter na ignorância do que conhecer. Mas, graças a Deus, nós seguimos a nossa intuição, a orientação da nossa egrégora superior e continuamos, sim, com os estudos e vamos levar cada vez mais profundamente. Graças a Deus, os médicos que estão hoje na Casa Celuz não só amam o estudo, pelo que eles falam, como buscam cada vez mais. E é a literatura espírita onde estão esses conhecimentos valiosíssimos. Ou seja, esse livro é de 1960. É um livro de milhões, de muitos mil, de milhares de livros que existem da literatura complementar espírita, sem falar na importância do Pentateuco, gente, que é a base, né? Não deixemos de buscar conhecimento. Então, o que é bom a gente refletir? Depois de tudo isso, e vai passar, porque tudo passa, e nós temos um Pai Criador, uma Mãe Divina, que cuida de nós, que está por nós, que é por nós, isso tudo vai passar. Então, que estejamos vivos. A economia, os trabalhos, nós vamos ter um trabalho, não vamos ser hipócritas, por assim dizer, de achar que não vai ser puxado a retomada, vai ser, mas o importante é que estejamos vivos para poder fazer tudo isso. E aí eu também lembrei agora de um outro vídeo que vocês devem ter visto,
um rapaz, ele era questionado, alguém falava para ele assim que, enfim, mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas, havia desencarnado pelo Covid, até aquele momento. E aí a pessoa perguntou para o rapaz se ele achava esse número um número aceitável, ou qual seria um número de pessoas mortas aceitável naquele momento. E o rapaz pegou, na ingenuidade ou na superficialidade dele, que muitos de nós nos encontramos a maior parte do tempo, falou que, nossa, quase 300, não, eu acho que 70 seria o aceitável. Eles estavam numa rua bem longa, e aí esse senhor perguntou para o rapaz falou que 70 era um número de morte aceitável. E aí, do final da rua, saiu dezenas e dezenas de pessoas, essas 70 pessoas. O rapaz olhou para essas pessoas vindo e começou a chorar. Porque todos eram da família dele. E aí eu pergunto, né? Até quando nós vamos continuar agindo dessa forma? Enquanto o outro lá está morrendo, está sofrendo, não me importa. É um número razoável, é um número que eu aceito. Então, esse senhor, quando perguntou novamente para esse rapaz, que ele viu toda a família dele, e o senhor perguntou, e agora, você acha que é aceitável 70 mortes? E ele chorando falou, não, o ideal é que não houvesse nenhuma morte. Então, quando que nós vamos parar? Ou quando nós só vamos nos preocupar quando a dor assolar a nossa alma, assolar a nossa família? E a família humana? Será que todos não temos direito? Pessoal, eu peço, sinceramente, profundamente, tenho feito isso nas minhas meditações, nas minhas orações, que a cura chegue o mais rápido possível, mas uma cura verdadeira, uma cura profunda, que ela venha pelo nosso despertar, pela nossa consciência, pela nossa humanidade. Que quando nós peçamos a Deus, a espiritualidade, que isso tudo passe logo, que nós não continuemos a ser desumanos ou superficiais em nossos pedidos. Porque se não houver mudança, cada vez a multa será maior, cada vez a dor será maior, e chegará um ponto que ela assolará a toda a humanidade, e cada vez de forma mais dolorosa. Então, cada um de vocês, cada um de nós, quando estivermos pedindo, rezando e orando para que tudo isso passe, que a gente não esqueça de pedir antes que passe por meio da nossa tomada de consciência, da nossa reforma íntima e da nossa mudança de comportamento, em todos esses pontos de reflexões que nós vemos fazendo até agora. Que nós realmente aprendamos a lição antes que nós não tenhamos mais tempo da lição. Para a gente resumir, quais as lições finais que nós poderíamos deixar bem gravadas em nossas memórias e pensar no dia a dia a partir de agora? Todos somos um. Tudo o que desejamos ou que fazemos ao outro reverberará em nós cedo ou tarde. É o que está acontecendo. A regra de ouro, que todos vocês conhecem certamente, faça ao outro que gostaria que se fizesse a você. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E a busca, gente, falando de regra de ouro, a busca pelo ouro, mas o ouro espiritual. A vida está falando, basta de ouro material. Vocês têm que buscar um outro ouro, o espiritual. Aquele que a ferrugem não corrói e que os vermes não comem. Os valores que vocês levarão consigo aonde vocês forem, que darão a vocês paz e felicidade, e o próprio sentido da vida e da existência humana, de um ser espiritual
numa aventura material. Ou rompemos, meus irmãos, minhas irmãs, ou rompemos as fronteiras desse eu egoístico, ou a vida vai dar um jeito, como está dando, de nos lembrar. Nós não temos ouvido os avisos amorosos da espiritualidade, nem do Cristo. E agora vem um aviso doloroso. E que seja o menos doloroso possível, dentro da nossa tomada de consciência, da nossa humanidade, do nosso despertar. Tudo neste momento está pedindo, nos implorando, para olharmos para os outros, para cuidarmos dos outros, para sermos gratos aos outros, para amarmos os outros, para nos unirmos uns com os outros, em nossa humanidade. E para mim, um grande aviso que a vida, ou que Deus também está nos dando, se assim posso dizer, é que chega do vosso reino tudo, e ao meu reino nada. Então eu sinto profundamente que Deus está falando, chega do vosso reino, ao vosso reino tudo, e ao meu reino nada. Sendo que o reino dele, que também é nosso, é o reino da verdadeira felicidade. A partir da nossa humanidade, em caminho, em direção, no sentido da nossa divindade, até que despertemos para essa verdade. Então, irmãos, neste momento de distanciamento social, eu afirmo para vocês, com muita certeza, a minha certeza, a certeza da minha alma, que o melhor remédio é a higienização mental, é a limpeza mental. E como nós limpamos a nossa mente? Boas leituras, bons filmes, boas conversas, mesmo de forma virtual. Este momento aqui, nós estamos higienizando a nossa mente. Então, o melhor remédio é a higienização, a limpeza mental. A melhor vacina neste momento é o reequilíbrio mental, que é o que essa limpeza mental vai propiciar. O equilíbrio mental, o reequilíbrio mental. Bons pensamentos, isso ajuda. E a melhor cura é a harmonia mental, psicosfera. É a melhor cura e a melhor proteção. Lembrando que mente sã, corpo são, né? Tudo a ver com a psicosfera, tão falada. E não adianta, gente, toda a limpeza exterior, a higienização exterior, a esterilização, usar o álcool, não sair, não adianta fazer nada disso se não fizermos a higienização interior, a limpeza interior. Matar o que nos mata, ou matar o que pode nos matar interiormente. Eu gostaria só de, para que nós encerremos, pedir para que vocês, neste momento aí, se possível, fechem os seus olhos, relaxem por um minutinho, vai ser breve, para a gente encerrar. Respirem profundamente umas 2 vezes, relaxem. E repitam comigo, por favor, em voz alta. O mal que existe foi criado por nós. Mas é tudo ilusão. E a minha verdade é tudo o que é bom e belo. Pois sei que eu nasci para ser feliz. Eu nasci para amar. Eu nasci para despertar para as verdades divinas. Eu nasci para ter consciência e ser fraterno. Eu nasci para ter consciência da minha natureza espiritual e amorosa.
Sou um ser espiritual em uma experiência material. A vida é uma bênção para todos aqueles de boa vontade. Irmãos, espero que tenha sido enriquecedor, espero ter contribuído com o enriquecimento da sua vida interior, que eu tenha te auxiliado de alguma forma, né, junto a essa nossa egrégora, aos nossos guias, mentores, protetores, que eu tenho certeza que estão aí também do ladinho de vocês, mas que nós possamos, né, virar essa chavezinha, mudar de frequência, compreender, aprender a lição, para que nós não fiquemos como crianças, né, espirituais ou como crianças teimosas, fazendo aquilo que não é bom para a gente. Espero sinceramente que algo desse diálogo consciencial, dessa palestra, possa ter tocado em suas almas e facilitado esse processo, ter levado alguma paz, algum conforto, algum consolo, dentro da verdade de que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dentro da verdade de que não cai uma folha se Deus assim não permitir, e que Deus é um Pai amoroso, que está cuidando de cada um de nós. E o que nós temos que fazer neste momento é não atrapalhar o cuidado dele por nós. Ou seja, sermos humanos. Sermos humanos. Luci, boa noite, minha irmã. Não tinha te visto ainda. Mas boa noite a todos. Que nosso Pai Oxalá, o nosso Cristo planetário, os mensageiros divinos, todos os guias, mentores e protetores possam acolhê-los em suas casas, em seus lares, juntamente com seus familiares, que possamos também fazer a nossa parte nesse acolhimento, nesse despertar de consciência, e que possamos, desta vez, de uma vez por todas, e a partir de agora e para todos sempre, ser humanos e abraçar toda a humanidade, todos os nossos irmãos. Irmãos, está finalizada aí, né, essa nossa live no YouTube. Agradeço a presença de cada um de vocês imensamente. Que essa corrente possa crescer, crescer, crescer. Gratidão a todos. Que Oxalá nos abençoe. Que fiquem todos na paz e na proteção do nosso Deus, Pai Criador e nossos mensageiros divinos. Boa noite a todos, irmãos. Gratidão. Gratidão, Solange. Gratidão, Luísa. Gratidão, Simone Galvão, minha irmã. Karine Lucchesi, boa noite. Gratidão, minha irmã. Luci. Madrinha, gratidão. Gilca. Kekel, gratidão. Gratidão a todos os médiuns sem luz. Depois eu vou fazer a edição desse vídeo, né? Vou cortar alguma parte do início do fim, e aí eu mando o link no grupo para que a gente possa compartilhar. Quem sabe possa levar algum consolo, algum conforto para os nossos irmãos lá fora também. Gratidão, Aline. Bia, gratidão, minha irmã. Deus nos abençoe. Firmes e fortes nessa caminhada. Leni, gratidão, minha irmã. Saudades. Viviane Malta. Padrinho Cristiano, gratidão. Padrinho Cristiano, Dona Júlia, Solange. Eu acho que a Isabela também, né? Arrumaram toda a nossa casinha hoje lá, porque obviamente, a gente tem que continuar cuidando também da nossa casa, da nossa egrégora. Então, eles fizeram toda a limpeza, toda a arrumação hoje, à tarde, deixaram as firmezas, né, nos pontos de força, as velinhas todas acesas, para que a gente pudesse ter todo esse amparo também, esse movimento que a vela proporciona para cada um de nós, né? Nesse magismo de luz e de amor, que é a Umbanda como luz e lei divina. Rejane, boa noite, minha irmã. Gratidão, gratidão, viu? Isabela, gratidão.
irmãos. Boa noite a todos. Que Oxalá nos abençoe agora, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Gratidão.